Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lifestyle TV. Antes de começarmos, quero agradecer aos nossos parceiros, a Humano Escobar Cabeleireiros, a doutora Sheila Matiello da CMO Laser Health e as Botas Gabriel. No programa de hoje falaremos sobre arte. Estamos aqui na Casa Atelier da artista plástica passofundense Nádia Rossato, que além de ter uma carreira de sucesso internacional, trabalha com diferentes técnicas, como óleo sobre tela, acrílica sobre tela, gravuras e cerâmica. Nádia, conta pra gente como tudo começou, como foi sua trajetória, você sempre soube que seria uma artista? Desde sempre, Clarissa, porque quando eu tinha 7 anos, meu pai foi chamado na escola, porque quando eu deparei com um lápis, eu achei que ele servisse só para desenhar. Eu não queria fazer números, nem letras, nem nada. Então, ali eu já soube que eu iria para esse mundo das artes. Depois frequentei o Instituto de Artes, fazendo música, e posteriormente me dediquei, entrei nas artes plásticas. Que beleza! E o que você diria que caracteriza a sua obra? A minha obra se caracteriza mais pelo colorido. Pelos personagens que estão ficando populares e algumas coisas escritas que eu levo o pessoal a interagir com isso e pensar um pouco. E eu tenho alguns ícones como a coluna jônica, o gafanhoto, alguns animais que me acompanham assim, desde sempre no meu trabalho. Olha, então, além dessa característica dos ícones, você diria assim que essa obra é algo espontâneo, algo mais muito fluido? Espontâneo, muito espontâneo, porque assim, eu não programo nada. Eu resolvo o suporte que eu vou trabalhar, seja cerâmica, seja papel, seja tela, e vou resolver na hora. No momento que eu estou com um lápis ou um pincel, eu resolvo naquele momento. Claro. O que vai dar vida? O que vai dar vida àqueles personagens, aqueles riscos, afinal, aqueles traços, e posso mudar, no decorrer, mas é uma coisa muito, muito espontânea. E o que tu diria nessa tua jornada? Quais foram os pontos altos? Eu sei que com certeza numa carreira tão extensa, uma carreira também com uma nuance internacional, com certeza tu tivesses pontos muito altos também. Quais seriam os pontos altos da tua carreira? Eu posso enumerar vários, mas são 3 que eu admito que foram muito importantes. Eu falo da fase dos muros, que foi quase uma premonição, foi nos final dos anos 80, que a gente ainda tinha as casas todas abertas, sem cerca, e eu via um vigia no meu vizinho, um dos únicos muros que tinha, um vigia, eu via só a cabeça do vigia. E aquilo me encheu de solidão, de uma certa... Eu previa que nós teríamos uma fase assim de insegurança, e aquilo talvez não fosse uma fase que eu estivesse passando de muita solidão. Eu enxergava aquele homem como um homem solitário. E depois, hoje a gente veio se cercar de muros, de portões, aparatos de segurança. Demais, né? Então eu acredito, e essa fase foi uma fase que eu acho que ela cumpriu seu papel. Ela cumpriu seu papel porque ela emocionou muito, e me emocionou. Emocionou até uma amiga que entrou na minha casa, e quando eu vi ela estava em lágrimas. Por quê? Porque ele trouxe, quando você olha aquele homem, você vê que aquele homem é um solitário. E hoje nós somos solitários. Também, é verdade. Então, eu acho que ela cumpriu seu papel. Quando a arte emociona quem observa a arte, ela já cumpriu seu papel. Então,
já fui para outras fases. Sentiu super aliviada que teve o objetivo final foi alcançado. Verdade. Mas eu sei que tem outras coisas, né? Sim. Que você considera aí um ponto alto na tua carreira. Sim, muito importantes. Por exemplo, quando eu fui a fazer o aprendizado de gravura, eu fui com a Roseli Preto, a Margarete Barrichello, e nós fomos aprender num ateliê das grandes artistas, Marta Loguercio, a Nico Ercovitz, Maria Tomazelli. Que beleza. E aí, eu ainda era iniciante naquela técnica, outras não, mas naquela técnica eu era bem iniciante. E as professoras fizeram vamos dizer assim, uma experiência com os alunos. Vamos tentar participar de uma Bienal de gravura na China. E eu participei com um trabalho que era, na realidade, era o gafanhoto, que seria meu símbolo depois. E um dos ícones. Um dos ícones. Eu estava numa fazenda, do meu pai, em Goiás. Estava cuidando de vocês, que eram crianças. Inclusive. E estava na beira da piscina e peguei um lápis e um papel e comecei a desenhar o gafanhoto. E esse papel eu trouxe para o ateliê, que era na Cidade Baixa, em Porto Alegre, trouxe e comecei a fazer o desenho da gravura. Então, claro, a piscina se tornou de uma forma abstrata, só o gafanhoto era realmente um elemento que se podia ver totalmente como ele é, né? Então eu fui agraciada com essa participação internacional e daí em diante... selecionada? Fui selecionada e daí em diante a gravura me trouxe assim várias alegrias, porque eu consegui participar no Japão, na Romênia, no Egito, na Alemanha, Israel, Argentina, Uruguai. Então foram vários países que eu participei. Que a gravura te levou a todos esses lugares e ter um reconhecimento. Muito gratificante. Verdade. E nessa parte internacional também tem mais um ponto que faz parte dessa carreira. Um ponto importantíssimo foi quando eu expus na Embaixada Brasileira em Londres. Até a Clarissa foi a portadora do portfólio que levou para ser analisado na embaixada. E na época era o adido cultural era o Felipe Fortuna. E havia restrições para quem não morasse na Inglaterra. E ele examinou meu portfólio e disse: não, vou fazer uma exceção. Qual foi a causa? A causa foi o colorido. Que o colorido em Londres ia ser muito bem aceito. E na realidade, esse evento, essa mostra, ela conseguiu o maior público que a embaixada recebeu até então. Olha, foi um verdadeiro sucesso. Foi um verdadeiro sucesso. E eu conto uma passagem também, que quando nós montamos é muito difícil, o pessoal te manda a metragem das salas, eram várias salas, e sempre a gente não consegue ter uma visão geral e o número de quadros suficiente. Então faltou espaço para uma obra. E o Felipe disse: Nádia, sinto muito te dizer, mas tu vai ter que pintar um outro quadro. Faltava um dia para a exposição. Eu, naquele frio de Londres, no Natal, eu saí, um ventão, comprei uma tela e a tela vinha assim, quase me derrubando. Te levava junto? Me levava junto. Cheguei no apartamento da Clarissa e da amiga dela, tirei as coisas de uma mesinha pequena, comprei uma tela média, lógico, senão não daria conta. Botei em cima da mesa, as minhas amigas, eu tinha uma amiga e a Clarissa e a outra, eu não falei mais com ninguém. Depois de 2h30, 3 horas, eu estava com a tela pronta. No outro dia eu chego na embaixada, entrego a tela para o Felipe Fortuna e ele faz o embaixador fazer a escolha. Eu teria que deixar um trabalho na embaixada.
Qual é o trabalho que eles escolheram? Aquele que eu fiz no afogadilho. Na última hora. Na última hora. E até hoje esse trabalho está Sim, na Embaixada depois de alguns anos Brasileira. eu volto à embaixada. Qual é a minha surpresa? O porteiro abre a porta, está o meu trabalho bem em frente, na parede da frente da embaixada. Então, para mim, foi uma das alegrias, dos belos momentos que eu tive. De satisfação. É. Ai, que beleza, Nádia. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco. No próximo bloco falaremos mais sobre arte e sobre a arte de usar arte. Não saia daí. A Ilha Viagens, que já é sinônimo de excelência em atendimento, está de casa nova e com um novo conceito. É a Ilha Boutique de Viagens, que oferece grupos personalizados e com atendimento ainda mais diferenciado. Agora você poderá escolher se deseja viajar em grupos maiores ou em pequenos grupos feitos sob medida. Venha conhecer a nossa nova casa. Queremos saber mais sobre você e aquela viagem dos sonhos. Estamos na General Neto 1016, no bairro Vergueiro. Estamos de volta com o Lifestyle TV, hoje falando de arte, na Casa Ateliê da artista plástica passofundense Nádia Rossato. Nádia, eu sei que você tem vários ícones na sua obra e personagens também, que são os personagens da cor. Conta pra gente um pouquinho como surgiu os personagens da cor. Os personagens da cor surgiram numa exposição que eu fiz no Marvis, no Museu de Arte Ruth Schneider. Esses personagens são figuras pintadas em pequenas lajotas de 8 por 8 que eu programei uma instalação numa parede do museu. A minha neta participou disso tudo, ela fez algumas peças e no decorrer da exposição as pessoas foram escolhendo peças e foram comprando. O que sobrou, algumas peças que eu escolhi para ficar no meu acervo, anos depois a Clarissa fotografou, disse: mãe, vamos ter que fotografar todas essas tuas obras. E pensou: mãe, por que a gente não faz disso aí um trabalho em arte aplicada? E há muito tempo eu queria fazer a capa do meu celular com as minhas imagens. Então foi posto em prática esse objetivo da arte aplicada através dessa exposição no Museu Ruth Schneider. Aproveito para falar com o pessoal, é época de Natal, aqui na Casa Ateliê da Nádia Rossato. Tem todas essas maravilhas expostas que depois vocês vão ver e também gifts de Natal. Então, a Casa Ateliê estará aberta todos os sábados, vocês são todos bem-vindos aqui na Capitão Eleutério, esquina com Nascimento Vargas. E também durante o ano com hora marcada, né? Não é mesmo, Nádia? É, isso então, aí. Isso aí. Então, e essa arte, qual foi o intuito maior, qual foi o intuito, o que está atrás dessa arte de usar arte, das pessoas usarem no dia a dia? Olha,
Quando eu fazia gravura, já é uma maneira de democratizar a arte, porque a gravura são múltiplos, mas acontece que a gravura ainda é um mito para as pessoas. As pessoas preferem ainda um quadro pintado a óleo. O que eu vejo, assim, que acho que a gravura tem sua posição, ela não deixa de ser uma arte maior. Tem sua posição no mundo da arte. A arte do papel, ela é uma arte muito valorizada também pelos conhecedores de arte. Então, depois disso, eu botando as figuras dos personagens, colocando-as na arte aplicada, como bottoms, canecas, pratos, vestuário, capas de celular, claro que eles vão ter ainda mais um sentido maior, democrático disso tudo. Então, na realidade, é esse o objetivo da arte. A arte hoje ela tem que ser para todos. Então é muito bonito para mim ver as pessoas usando essa arte. Eu fico muito gratificada com isso. É verdade, e mostrando aqui também, né, que eu estou vestindo uma saia, que depois veremos mais fotos, que é da marca Arte Nádia. E Nádia, fala um pouquinho sobre o processo criativo, descreve um pouquinho com a gente, essa arte aplicada também, ela tem um processo criativo, mas que também é espontâneo, pelo que você já falou. Porque na realidade eu não programo nada, eu não faço uma figura para ser usada numa saia ou ser usada numa capa de celular. As figuras são aproveitadas através de figuras que eu já tenho, às vezes pode ser de um prato, às vezes pode ser de um pedaço de lajota mínimo de 8x8, que são fotografados e depois aproveitados. Então eu acredito que isso, se eu programar a coisa, como vamos fazer para determinada situação, ou para uma capinha, ou para uma bolsa. Eu não me solto tanto. Eu acho que eu sou melhor fazendo a arte involuntária, fazendo assim a arte sem um motivo para uso. Então, depois que ela vai ganhar vida, meus personagens ganham vida depois de criados. Eles não são totalmente espontâneos. Totalmente espontâneos. Então tem personagens, por exemplo, o gafanhoto seria um personagem. Hoje ele está um pouco afastado, porque outros vários personagens como a Chiquinha, como o príncipe mascarado, eles ganharam, hoje eles estão na preferência do pessoal, né? Então eu acho que tudo são épocas. Isso não impede de repente o gafanhoto estar lá esquecido e eu trazê-lo de novo para uma determinada peça, para um determinado objeto. Nádia, agora falando sobre técnicas, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a litogravura e a cerâmica, que são técnicas assim não tão usadas, né? Sim, a litografia, ela é uma técnica usada, é um dos processos mais antigos da impressão.
Então ela é feita em cima de uma pedra calcária, geralmente vindo da Índia e da Alemanha, de uma parte da Alemanha. Então, depois que a gente ponça aquela pedra, deixa ela bem nivelada, você trabalha com pincel, com tuche ou um lápis gorduroso, como esses lápis que as mulheres usam para os olhos. E ele vai penetrar na pedra e aquela imagem fica. E no momento que você passa a ácidos e tudo, ela grava na pedra. E depois a gente bota em descanso e no outro dia ela pode ser trabalhada pelo impressor. Que daí, conforme a cor, se tiver 2 cores, ela vai 2 vezes para a prensa. Se tiver 3, vai 3 vezes para a prensa. O papel também é um papel especial. Então, eu acredito que a gravura, ela democratiza também a arte. Ela é um processo muito bonito, mas assim, ainda não vejo que as pessoas valorizem muito, como eu disse no outro bloco, né? Também poderia falar que a gravura, ela é múltiplos. Tu vai fazer 100 tiragens de uma gravura, 50 tiragens de uma gravura. Então, é por isso que ela se torna um trabalho mais em conta para a pessoa para o consumidor, para a pessoa que não quer investir tanto, que ia se tornar um colecionador, por exemplo, um colecionador de trabalhos sobre papel, de arte sobre papel. Olha que interessante. E a cerâmica, como é que funciona o processo da cerâmica? Como é que a cerâmica ganha vida? Ganha vida. Na realidade, eu não sou, eu sou uma pintora de cerâmica, eu não sou a ceramista. Esse trabalho aqui foi um trabalho feito sobre cerâmica, ele atinge é um baixo esmalte, ele atinge uma temperatura de 1100 graus. Então, conforme a tinta, conforme o efeito que você quer, tu vais adaptando a temperatura, mas sempre uma temperatura muito alta. E não se sabe qual é o resultado final, não. Até que a queima tenha sido completa. Sim, e o forno tenha sido aberto. Resfriado. Digamos. Ele leva, se eu queimar hoje, eu só vou abrir o forno amanhã. Quando ele estiver quase na temperatura do ambiente, ele chega no ápice, ela chega quase a 1100 graus. Então é um trabalho muito bonito, que depois essa tinta jamais vai sair, mesmo que você esfregue algum detergente, alguma coisa, ela não sai. Ela fica totalmente adaptada à cerâmica, a ponto de não sair. Claro. E Nádia, com tanta coisa acontecendo numa carreira tão extensa e que agora está tomando uma outra forma, o que você planeja para o futuro? Quais são os teus próximos passos, os teus planos para o futuro? Olha, eu
pretendo divulgar essa arte aplicada, como ela está sendo divulgada até no exterior e na internet. E eu pretendo alegria, cor, que o pessoal usufrua disso tudo. Que beleza! Então, muito obrigada, Nádia, por ter nos recebido, né, Lifestyle TV aqui na Casa Ateliê da Nádia Rossato. Não deixe de conferir, tem 3 fins de semana ainda, pessoal. Venham aqui na residência, na Capitão Eleutério, esquina com Nascimento Vargas. Esperamos vocês. E se você quiser saber mais sobre Nádia Rossato, o site é nadiarossato.com.br e as redes sociais @Nádia Rossato. E se você quiser falar comigo, ser parceiro no Lifestyle TV, fazer perguntas e comentários, não deixe de visitar o site lifestyletv.tv.br ou também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 5499 622 0707. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.